Boa noite, Mayra. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos, né? Para o pessoal ir chegando na nossa salinha. E daí faremos a prece inicial de abertura juntos, tá bom? Boa noite, Hélio. Boa noite, Yara. Oi, Marisa. Boa noite. Simone, Leni. Agora nós estamos aqui com 2 minutinhos. Rosana, bem-vinda. Vamos fazer a nossa prece inicial, então, para começar as nossas reflexões de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus.
a natureza que nos envolve, repleta de paz, sol com seus raios fulgurantes, rompendo as nuvens brancas e despejando sobre nós o calor que acolhe, a luz que desvenda. E neste processo, falemos com Deus e com Jesus. Querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, relembrando a Tua passagem entre nós. Outrora, quando ainda estávamos adormecidos diante da verdade. Mas hoje, sentindo a Tua presença, vibrante em nossos corações, porque começamos a despertar as verdades imutáveis que nos convidastes há 2000 anos. Aqui estamos, Jesus, rogando que esteja entre nós. Querido irmão, ilumina os nossos pensamentos, amplia a nossa capacidade de discernir e de entender. Mostra-nos o fundo precioso das Tuas palavras. E envolve-nos a todos no Teu manto de amor. Segue conosco durante todo este estudo, Jesus, inspirando-nos com Tua vibração, que nos arrasta às consciências desde os primeiros momentos em que estivemos contigo. E abençoa, Deus nosso Pai, este trabalho que agora se inicia. E é em Teu nome que rogamos que a paz e a verdade se façam entre nós, através dessas singelas palavras. Que assim seja. Vamos baixar um pouquinho a nossa musiquinha, né? Para deixar ela para o momento de prece depois. Bom, pessoal, hoje, conforme a gente anunciou, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do medo e da coragem, né? O que eu vou trazer para vocês hoje é uma reflexão, inclusive pessoal, de muitos anos, né? Que eu tenho estudado o medo, inclusive por identificá-lo em mim e como móvel de muitas das minhas escolhas, né? Inclusive escolhas doentes e que hoje eu já não quero mais, né? E que é produto de aproximadamente uns 15 anos de estudos e reflexões. Espero estar trazendo para vocês com a vibração da experiência, não só com a palavra do intelecto, né? Para que essa vibração da experiência possa também movimentá-los nas reflexões que nós vamos propor hoje a respeito do medo e da coragem, e, sobretudo, considerando o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de mudanças, né? Ainda que a gente não se considere, por exemplo, em risco, né? Porque muitos de nós estão enfrentando bem esse momento, né, em equilíbrio, por conta dos seus próprios recursos internos, né? A forma como nós lidamos com os agentes externos que muitas vezes nos colocam em situação de insegurança é muito pessoal, depende muito das experiências, né? Depende de fatores não só desta existência, como, por exemplo, a forma como fomos educados pelos nossos pais, né?
as primeiras experiências no convívio social, a forma como fomos recebidos no conjunto social, né, na sociedade, até as experiências anteriores, né, de outras vidas, de outras reencarnações, cujas experiências anteriores, historicamente, a gente sabe que são pesadas, né, e que podem ter trazido para nós, pelo apego à materialidade, adoecimento da emoção do medo. Então, para a gente trabalhar a questão do medo, primeiro nós vamos tentar conceituar o medo e depois nós vamos chegar na coragem, tá? Vamos conceituar o medo. Haroldo Dutra Dias tem um livro muito legal, né? Eu sou bem tiete do Haroldo, né? Se chama A Bússola e o Leme. Neste livro, o Haroldo trata das emoções. Inclusive tem até um compêndio, assim, né? Os capítulos finais, eles trazem uma forma prática de nós observarmos se uma determinada emoção constitui uma temática central nossa, né, que pensamos para vir trabalhar numa determinada existência e que muitas vezes determina muitas das nossas escolhas e dos nossos erros, né, ou até de acertos. Então, Haroldo traz uma conceituação assim de que o medo é uma emoção primária. É uma emoção primária que ela existe em razão da proteção que nós necessitamos contra uma ameaça externa. Uma pessoa ou um objeto considerado perigoso, né, perigosa, para a integridade e ou sobrevivência do indivíduo. E aí, então, gera uma reação de fugir ou lutar, né? No dicionário Priberian, a gente encontra uma definição muito parecida. A definição é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, real, hipotética ou imaginária. E ele coloca também um complementinho assim, ausência de coragem. Aqui é que vem uma série de outros elementos, né, que eu vou propor para vocês de refletirmos, né? Então, assim, destrinchando um pouquinho a conceituação do medo, a gente tem que ele ele existe como uma emoção que tem por objetivo a nossa proteção contra uma ameaça. E aqui fica a reflexão, né? O que nos ameaça? O que é uma ameaça real para nós? Partindo da conceituação que hoje nós estamos reunidos aqui num grupo de espíritos espíritas, né? Partindo do entendimento da doutrina espírita, da reencarnação, o que realmente é uma ameaça? É importante percebermos isso e também no mergulhar nessa reflexão do que realmente seria uma ameaça para nós percebermos como está a nossa ligação com a matéria. Qual a profundidade, qual o nível de ligação que eu tenho com a materialidade. Nós vamos ver mais para frente o porquê dessa reflexão. Tá? A gente consegue também extrair um outro elemento para refletirmos que ele traz que é uma proteção contra uma ameaça, né? Considerada por nós perigosa para a nossa integridade ou sobrevivência. Aqui vem outra reflexão também muito importante. Qual bem eu tenho sentido ameaçado? Quando eu inicio uma autoidentificação e começo a perceber que tenho sentido medo dominando os meus pensamentos, dominando as minhas ideias, dominando o meu estado de paz de espírito e parece que anuviando a minha existência, qual bem eu estou sentindo ameaçado e por isso eu estou desencadeando o medo? Que bem eu tenho sentido ameaçado, né? Aí também é um outro ponto de reflexão que nos ajuda muito a perceber o quanto está, como está, né, a nossa relação com a materialidade, o quanto nós ainda nos enxergamos mais como corpos do que como espíritos. E tem um terceiro elemento, que é a reação de fugir ou reação de lutar. Aqui nós entramos num ponto que eu venho refletindo há alguns anos
e eu vou trazer para vocês. Eu comecei a estudar por ter realmente identificado em mim o medo como motivo de uma série de escolhas. Eu comecei a estudar o medo e comecei a perceber que dentro desta existência física eu transitava entre dois pontos extremos. Então eu comecei a estudar que pontos extremos eram esses, porque a princípio eu não os identificava como pontos extremos da mesma emoção do medo que havia adoecido. Que pontos extremos eram esses? Um ponto extremo era a temeridade. Um outro ponto extremo era a covardia. Então, a temeridade, muitas vezes, o espírito se coloca numa situação, numa posição, como se ele fosse realmente invencível. Ele pré-julga, né? Ele julga menos, né? Ele tem um julgamento desequilibrado, um julgamento reduzido diante de uma situação de risco. E ele tem um destemor, parece um destemor, mas na verdade é uma temeridade. Ele chega ao nível da temeridade de ter um pouco apreço, um desamor para a própria vida ao ponto de se arriscar a qualquer coisa. É como se ele fosse invencível. Né? Então, o espírito age como se ele fosse invencível. E eu percebi que muitas vezes, principalmente na juventude, eu agi como se fosse invencível também. Enfrentei situações que eram extremamente temerárias, né? Com uma postura extremamente temerária. Né? Então, assim, sou nesta existência, que corpo eu animo como espírito? Eu animo um corpo feminino, franzininho, pequenininho, né? E muitas vezes eu achava que eu era invencível, que eu podia enfrentar qualquer situação, que eu podia enfrentar inclusive situações de violência e eu sairia vencedora. E não, muitas vezes na temeridade, nesse desequilíbrio dessa outra ponta, eu afrontava, entrava em discussões, sustentando aquilo que eu entendia que era correto, as últimas consequências, né? E a gente vê isso acontecer muitas vezes, levando muitas pessoas a situações bem desagradáveis, né? Não é pouco o número de vídeos que a gente vê hoje nas redes sociais de flagrantes de pessoas que foram assassinadas por uma discussão, muitas vezes boba, banal, que poderia ter parado antes, né? E que na provocação e aquele espírito na temeridade, ele segue em frente, né? O medo muitas vezes nos leva até a entender, a acreditar, interpretar o ambiente e as pessoas que conosco convivem de uma forma como se precisássemos ser temerários para fazer medo no outro. E com isso, nos proteger. Então, o alvo sempre é essa proteção. Mas os caminhos escolhidos, muitas vezes, são pela temeridade e podem levar a sérias consequências. Em contrapartida, tem um outro lado desse movimento, que é um lado da covardia. É um momento em que o medo conduz o espírito à paralisação. Então, o espírito não movimenta mais, não faz mais escolhas, ele se amolda ao lugar onde ele está, ele se amolda aquilo que esperam dele, as expectativas que injetam sobre ele, sejam sociais, familiares ou até mesmo internas, e dali ele não se movimenta. Ele não faz nenhum movimento que o retire daquela condição que ele sente como segura, que ele sente que ele está repetindo sempre as mesmas coisas, os mesmos caminhos e que ele já sabe quais serão os resultados. E ele, porque sempre os mesmos caminhos levarão para os mesmos lugares, né? E aí ele repete. Então ele fica no outro extremo que a gente está aqui nomeando como covardia. Esses dois nomes, Aristóteles estudou, né? Quando Aristóteles, né, o nosso filósofo, ele estudou a coragem. Aristóteles falava da medida justa, ele entendia como justa medida o ponto de equilíbrio entre até vou pegar o termo que ele usa aqui, né? Ele usava vício por falta num ponto, vício por excesso no outro ponto. E o ponto de equilíbrio
Aristóteles chamava de justa medida. Ele escreveu um livro para o filho, né, que se chama Ética a Nicômaco. No livro Ética a Nicômaco, ele fala muito sobre essa questão da justa medida. E ele fala da covardia e temeridade como sendo os pontos opostos, os pontos de desequilíbrio, seja pela falta, seja pelo excesso, como sendo pontos de desequilíbrio de uma mediana justa da coragem, né? Aqui as minhas reflexões vão um pouco além. O que acontece é que Aristóteles fez todas as reflexões, fundou, né, suas ideias filosóficas, né, as edificou com base na busca da felicidade, considerando o meio físico. Então, ele observa aquilo que nós, como espíritos encarnados, podemos encontrar como felicidade estando considerando a matéria, não considerando o espírito. Observando, analisando e estudando melhor o medo, eu tenho observado que o espírito ele faz um movimento pendular, um movimento que ora bate num extremo, ora bate no outro extremo, né? Então, ora vamos pela falta, ora nós vamos observando, por exemplo, o núcleo do medo, nós ora vamos para a temeridade, ora vamos para a covardia, ora vamos para a temeridade, ora vamos para a covardia. É muito interessante que nas reflexões que eu fiz, eu comecei a observar o que é que o espírito conquista quando ele vai estagiando nesses extremos. Porque na lei da física, esse movimento, que é o movimento pendular, quando ele se inicia, automaticamente, como uma força inerente, se inicia um outro movimento, que é o movimento de estacionamento. É uma força que vai levar o movimento pendular a parar, exatamente na mediana justa. Então, quando eu comecei a observar e estudar o medo, comecei a observar que nós batíamos uma hora na temeridade, outra hora na covardia, e que conforme eu ia, né, observando a mim mesmo como cobaia, né, conforme eu ia para a temeridade, eu já não ia mais nos altos limites dela, eu já ia um pouquinho mais para baixo. As experiências, principalmente acumuladas dentro da reencarnação, onde eu tinha acesso consciente a essas memórias, me faziam com que eu não chegasse até o mesmo grau de extremo que eu cheguei da outra vez. E quando eu ia para o outro lado, eu também comecei a perceber isso. E comecei a observar que nós fazemos isso, como coletividade, como aprendizado enquanto espíritos encarnados. Chegamos no outro extremo de novo, da covardia, mas também não tão lá em cima. Agora já um pouquinho mais para baixo, porque o movimento pendular iniciou também a força, junto com ele, de parar, de estacionar na mediana justa. E refletindo um pouco mais, cheguei à conclusão de que a mediana justa, nesse processo onde vivenciamos, quando o medo adoece, quando ele não é apenas uma emoção salutar que nos coloca em alerta para proteção, né, que faz parte da natureza do espírito, né, que é muito ligada ao instinto de conservação, né. Eu estou falando aqui de um medo que adoece, que nos leva a escolhas doentes, né. Eu percebi que quando nós iniciamos esse movimento, gradativamente nós vamos construindo uma sabedoria de escolher, uma sabedoria de decidir, de fazer escolhas que nos preservem, mas que neste processo, ao mesmo tempo, nós vamos angariando conhecimento da verdade, e esta verdade vai nos colocando em escolhas já não tão temerárias, né? Já não tão covardes, já não tão na paralisação, já não tão no excesso de desprezo, né? De desconsiderar os riscos que as nossas escolhas nos trazem. E quando eu comecei a estudar essa sabedoria que foi sendo construída, eu cheguei à conclusão de que nós construímos nessa mediana justa a prudência.
A prudência que modula o medo. E, curiosamente, Aristóteles estuda a prudência também. Não nesse processo, mas ele estuda a prudência como uma das maiores virtudes, porque ela é definida por ele como a sabedoria. A sabedoria de decidir. Decidir com inteligência, decidir com coerência, decidir com experiência, decidir com lógica. Né? Então, Aristóteles traz para a gente essa visão de não como mediana justa, mas essa visão da prudência como uma grande sabedoria. Né? E quando eu comecei a perceber, a estudar esse processo pendular do medo, eu me dei conta de que aos poucos eu fui adquirindo a prudência e que essa prudência foi acalmando e curando o medo que estava adoecido. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu tenho contado, né, compartilhado com os amigos que eu vivenciei uma situação de síndrome do pânico no ano de 2003. Me tratei com medicamentos controlados, com terapia com psicólogos durante 3 anos. Em 2006, eu iniciei o processo de me desvencilhar, né, desmamar, que fala, né, deixar o medicamento. E é um processo longo, porque o corpo se habitua com a química. Então, eu fiquei aproximadamente mais 1 ano ainda, cortando medicação aos poucos e sentindo os efeitos da dependência química, né? E exigindo de mim um grande esforço aí para que eu pudesse realmente me desvencilhar da necessidade de medicar. Então, assim, eu sentia um processo, muitas vezes, no momento que eu estava retirando a medicação, como se eu estivesse voltando a adoecer. E, na verdade, não era um adoecimento, mas era um processo de me libertar das últimas amarras que o medo adoecido me levou através da ansiedade descontrolada, né? Então, avaliando esse processo do medo, é que eu percebi que conforme eu fui estagiando em um e em outro extremo, eu fui construindo um processo de sabedoria, de discernir melhor as situações, discernir melhor as ofertas, as propostas externas e internas e identificar quando aquele medo estava passando dos limites, para que eu pudesse fazer as escolhas com base na prudência, né? Então, eu peguei algumas definições também para vocês, por exemplo, a definição de prudência no dicionário Preberian é virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. É um sinônimo de cautela. Olha que interessante, não é mesmo? E a definição de coragem como sendo uma firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses, os sofrimentos. E é interessante que, se nós levarmos essa definição de coragem como firmeza de ânimo, né, para esse movimento pendular, nós percebemos que há muita firmeza de ânimo quando estamos num processo de desequilíbrio pela temeridade, né? Porque nós estamos ali cheios de ânimo para enfrentar os perigos, mas sem uma noção perfeita dos riscos desnecessários a que estamos nos colocando, quando estamos nesse processo de temeridade. Por isso, eu cheguei à conclusão de que a minha observação nesse processo de avaliação do medo após adoecido e o seu processo de reequilíbrio é a conquista da prudência como uma mediana justa. Bom, dentro dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui, é interessante que nós pensamos aqueles 3 pontinhos, né, da definição que o Haroldo traz: proteção contra ameaça, né? Então aí nós refletimos o que é que nos tem ameaçado, que ela é perigosa para a nossa integridade ou sobrevivência. Então, qual bem eu tenho sentido ameaçado, né? E qual a minha reação? Porque eu tenho uma reação de fugir ou de lutar. Como eu estou nesse processo do movimento pendular? Olha que coisa interessante, né? Refletindo sobre esse estudo de hoje,
né? Eu com a minha filha, inclusive, chamei ela para refletirmos juntas, nós chegamos à conclusão que existem uma série de patrimônios, bens, né? A que nós nos apegamos, né? E que sentimos muito medo quando achamos que algo pode ameaçar esse patrimônio, né? Então, nós elencamos alguns patrimônios e é interessante, né, como as coisas mudam, porque quando a gente fala patrimônio, fala em apego à materialidade, fica parecendo que apego à materialidade é assim, olha, isso aqui é meu, né, minha casa é minha, não divido com ninguém, minhas roupas são minhas, né? É muito comum, às vezes, a gente falar assim, olha, nossa, abri meu guarda-roupa, tirei tudo que não me servia e doei aos pobres. Olha, tá vendo como eu não sou apegado, né? Mas é que já não servia mais, não é mesmo? Então vamos mergulhar um pouquinho mais profundo nesse conceito, né? Daquilo que eu considero um bem para mim, daquilo que eu considero algo que pode ser ameaçado por algum agente externo ou interno. Então vamos lá. Nós chegamos à consciência de que não só a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa própria integridade física, a nossa vida física, mas também a estabilidade é um bem que nós temos um medo imenso de ser ameaçado. E aqui um parênteses, né, para a situação atual que nós vivemos, que é uma situação em que nós estamos muito mais preocupados com aquilo que a gente não sabe que pode vir e que modificou a estabilidade daquilo que nós estávamos habituados a viver, né, conviver e experimentar. Então, por exemplo, hoje nós estamos em isolamento social, né? Nós não experimentávamos isso de estarmos em isolamento social. Então, isso mudou, mexeu com a nossa estabilidade. Nós estavelmente tínhamos uma rotina social, familiar, de trabalho, que foi modificada. Isso já mexe com as nossas emoções, mexe com o medo, povoa os pensamentos, né? Nos coloca numa situação de começar a lutar contra possíveis riscos, perigos externos e até internos dentro de nós, que começamos a aumentar, imaginar o que é que pode vir dessas mudanças, não é mesmo? O que será que vai ser depois? Mas e se acabar as coisas em casa? Mas e se alguém adoecer? Mas e se a doença ficar mais grave, né? E começamos a construir todo um imaginário, que daí é um inimigo interno, e que nos coloca numa situação, muitas vezes, de desequilíbrio do medo e desequilíbrio da ansiedade, né? Pela necessidade de ter controle sobre essa situação, né? De ir à luta e vencer esse risco que está se apresentando para nós, não é mesmo? Outras questões também, por exemplo, a posição social. Também é um bem que muitas vezes a gente não quer abrir mão, né? Então, nós temos uma determinada posição, onde nós conhecemos, relacionamos com um determinado grupo, relacionamos até numa casa espírita, por exemplo, com determinadas pessoas, com determinado grupo, de uma determinada maneira, e modificar ou nos sentirmos ameaçados nessas relações, nos traz também essa sensação de medo, né? Agora tem mais dois pontinhos interessantes: etiqueta, aparência de moralidade, né? Às vezes a gente tem um orgulho de parecer humilde. Eu vi essa frase hoje no livro O Espírito da Verdade. Eu achei muito interessante o amigo espiritual Everton Quadros trazendo para a gente uma frase assim, ó: desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde, né? E o quanto essa moralidade povoa os nossos pensamentos e também nos coloca muitas vezes nas posições extremas do medo, ou de covardia, ou de temeridade, e nos faz fazer escolhas, né? Nos coloca em escolhas que nós já não queríamos mais. Quando vemos, já estamos fazendo aquilo que não queríamos mais. Vem à tona o homem velho e deixa para trás o homem novo que nós tanto sonhamos em construir.
onde a gente observa isso muito, né, fortemente. Eu vou trazer para vocês, que a gente já está caminhando aí para os minutos finais, eu pedi à espiritualidade que me orientasse. E aí eu recebi uma intuição para abrir o Novo Testamento. Eu peguei do Haroldo, né, a tiete dele, peguei o Novo Testamento do Haroldo e eu fui abri-lo ao acaso e me caiu um momento muito interessante. Jesus diante de Pilatos no Evangelho de João. É o capítulo 18 e tem 28, para quem quiser acompanhar. E me chamou muito a atenção esse ponto, porque eu me questionei, mas o que será que a espiritualidade está querendo me trazer deste momento? Que é justo aquele momento em que Jesus, depois que ele foi arrebatado pelos perseguidores, né, pelos sacerdotes, levados lá, levado e guardado, que Pedro, lembra que Pedro foi tentar seguir Jesus, não teve coragem, ficou de longe, daí o galo cantou 3 vezes, 2 vezes, e ele havia negado Jesus 3 vezes. Jesus estava ali recolhido com os sacerdotes. E logo, em torno de entre 4 e 6 da manhã, conforme coloca Haroldo aqui, né, nos quartos de horas que são separados, né, eles levaram Jesus diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia na época, para que ele decidisse o que seria feito, né, de Jesus. Por quê? Porque haviam acusações graves contra Jesus, né? Então, Jesus, olha só, né? Jesus, a gente conhece a história, um espírito grandioso, tudo quanto fez foi amar, curar, proteger, amparar. Ele foi acusado de perturbação da ordem, de ir contra César, né? Olha, pervertendo a nação, impedindo de dar tributo, em momento algum, Jesus fez isso, né? E falavam que ele era grandemente temerário, porque ele ia a toda parte pregando e incitando as pessoas, se dizendo o Cristo, né? Então, só que isso incomodava, né? Incomodou muitos judeus. A gente vê um trechinho dessa posição de incômodo que foi provocado no povo no livro Boa Nova, né? Na lição número 10, o perdão, e até aqui Humberto de Campos traz para a gente, né, que alguns judeus rigoristas viam em Jesus um perigoso revolucionário, né? O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, né, que permutavam imenso júbilo perante as esperanças de um reino novo, que não chegavam a compreender, né? Outros, né, pretendiam ver nele no profeta generoso, um conspirador vulgar. Olha que interessante, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes, né? Um feiticeiro que precisava ser evitado. Então ele começou a ser visto dessa forma pelos próprios judeus. Jesus era um judeu, né? Mas começou a ser visto dessa forma pelos judeus. Então ele foi levado, e aí, entre os sacerdotes, evidentemente que as razões eram outras, e até a gente tem aqui menção no Evangelho deixa eu ver aqui, no Evangelho de Mateus e de Marcos, falando que o motivo pelo qual os sacerdotes levaram Jesus era a inveja, né, os ciúmes, né, a inveja. Então, esses sacerdotes levaram Jesus lá pelos motivos deles, a turba tinha os motivos delas, os governantes, os motivos deles, cada qual dentro do seu próprio interesse. Mas olha que interessante, né? Ele é levado diante de Pilatos e se aproximava a festa de Páscoa, inclusive, né? Tem um ponto interessante aqui histórico que era que os judeus não entraram, né, no pretório por conta de que eles não podiam se aproximar, né, dos gentios, né, de quem não era um judeu como eles, para evitar que se tornassem impuros e daí não pudessem celebrar a festa de Páscoa, né, que inclusive está chegando aí, né. Então, eles levam Jesus para Pilatos
e pedem que Jesus seja condenado à morte através da crucificação, que a gente já conhece toda a história, né? Só que coisa curiosa, né? Pilatos, vamos avaliar então. Aí eu comecei a entender o que a espiritualidade estava me propondo de reflexão. Pilatos, qual era a postura de Pilatos diante de Jesus? Eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito de Pilatos e percebi que ele teve diversas diferenças anteriores com os judeus. Ele chegou até num determinado momento, criar algumas emboscadas, tinham provocações religiosas feitas por Pilatos para os hebreus, para os judeus. Então, existia uma animosidade. Existia também uma animosidade entre Pilatos e Herodes, né, que também era hebreu, né, que também tinha um apreço pelas leis judaicas. Então existia ali um descompasso entre eles, né? Bom, o que acontece é que daí eu observei nos 4 evangelhos existe esse momento, tá, gente? Para vocês poderem conferir, nos 4 evangelhos, os 4 apóstolos relatam esse momento de Pilatos com Jesus. No Evangelho de João, a gente encontra no capítulo 18 e tem 28, tá? Versículo 28 em diante. No Evangelho de Lucas, a gente encontra no capítulo 23, versículo 1 em diante. No Evangelho de Marcos, a gente encontra no capítulo 15, versículo 1 em diante, e depois, no Evangelho de Mateus, a gente encontra no capítulo 27, versículo 11 em diante. Eu fiz um apanhado desses 4 evangelhos e observei que Pilatos tentou diversas vezes libertar Jesus. Isso mesmo, Pilatos tentou. A gente consegue observar, inclusive eu fiz umas anotações aqui, a gente consegue observar no Evangelho de Lucas, ele tentou 5 vezes. Os outros evangelhos colocam como ele tendo tentado 2 vezes. Mas quais foram os motivos que levaram Pilatos a tentar libertar Jesus? Em primeiro lugar, Pilatos foi conversar com Jesus e falar para ele das acusações que ele estava que ele estava sofrendo. E ele não conseguiu enxergar em Jesus nenhum motivo de culpa a justificar uma pena de morte. Então nesse momento, ele falou: "Nossa, esse homem é justo. Esse homem não tem não tem responsabilidade, não fez essas coisas que estão atribuindo a ele não é essa pessoa que estão atribuindo, ele é justo, né? Então por que querem crucificá-lo, né? Depois tem um determinado momento, que é no Evangelho de Lucas, deixa eu ver, no Evangelho de Mateus, perdão. No Evangelho de Mateus, que ele fala o seguinte, que enquanto estava, né, o Pilatos estava sentado, enquanto estava sentado no estrado, sua mulher, a mulher de Pilatos, lhe mandou dizer: não te envolvas com este justo, pois muitas coisas sofri hoje em sonho por causa dele, né? Além disso, existiam as diversas oposições, e chegou a um ponto em que Pilatos estava inclusive sendo ameaçado de ser denunciado para César, acusado para César de se opor aos mandamentos, né, de se opor à própria ordem de César. Então Pilatos tentou, né? Chegou no momento em que ele tentou, ele chegou no Evangelho de Lucas a gente percebe que ele conversa com Jesus primeiro, depois ele sai lá para a turma lá fora e fala: pessoal, eu não enxergo culpa nesse homem, né? Então assim, eu vou punir ele aqui de alguma maneira e liberto. Aí os judeus, a população insiste na condenação de Jesus, junto com os sacerdotes. Aí, o que ele, Pôncio Pilatos percebe? Ele percebe no discurso entre eles, né, que Jesus era um galileu. Então ele fala: opa, mas peraí, então é da jurisdição de Herodes. E Herodes estava ali na Judéia, porque se estava próximo da festa de Páscoa e ele havia ido para isso, né? Então ele consegue mandar Jesus para Herodes, para que Herodes conseguisse lá verificar a culpabilidade de Jesus ou não. Então tem um momento então que Jesus é interrogado por Herodes, que a gente consegue ver lá no Evangelho de Mateus, né? Ele é
como fala, interrogado, né? E aí então Herodes vê que ele não consegue, ele não responde nada. Herodes estava até ansioso para conhecer essa pessoa, né? Mas viu que ele não respondia nada, não atendia aquelas expectativas que ele havia criado, e ele inclusive enfeita ele de roupas chamativas, tal, e devolve Jesus para Herodes, para Pilatos, né? Pilatos, então, pela terceira vez, ele vira e fala assim: olha, gente, eu não achei nada digno de morte nesse homem. Inclusive, o Herodes me devolveu ele aqui, nem Herodes achou nenhum problema. Então, eu acho que a gente só tem que corrigir ele aqui e soltar. E insistiram novamente, né? Aí, Pilatos novamente apresenta Jesus para a multidão, fala: mas vocês querem libertar? Porque na festa de Páscoa eles podiam, pela cultura da época, libertar alguém, pedir a libertação de alguém que cometeu algum crime. Vocês querem libertar Jesus ou Barrabás? Porque olha só, Barrabás é acusado de homicídio. Barrabás é acusado de participar aí de, como coloca aqui no Evangelho de João, ele é acusado de participar de gestos públicos, de rebelião, né? E Jesus, né, tá aqui, né? Então vocês querem Barrabás ou Jesus? E o povo insiste em Jesus, né? E por último, ele fala assim: olha, eu não encontrei nenhuma culpa, eu vou corrigir e soltar. Eles insistem tanto em Jesus, que aí chega um ponto em que Pilatos, né, como relata num dos evangelhos, Pilatos vai, pega um pote com água, lava as mãos diante do povo, né, até fisicamente mostrando e simbolicamente dizendo ao povo que ele está lavando as mãos com relação ao sangue deste justo, que ele não tem responsabilidade por fazer correr o sangue deste justo, movido por todos esses apegos que ele tinha, né? Que inclusive depois conta-se ali que ele não segue muito tempo ainda no poder, mas ele segue alguns anos, mas logo ele cai, inclusive falece no caminho para ser julgado. Mas é interessante que ele se move em todos esses momentos. Ele sabe que Jesus era justo. Ele sabe que a verdade a ser escolhida por ele, que deveria vir imbuída de coragem, aí sim, essa coragem de enfrentar as dificuldades, e ele não consegue usar desta coragem para inocentar o justo, porque ele ainda permanece apegado a certas questões. A questão do cargo público, a questão da posição social, a questão da integridade física, a questão das posses, do dinheiro, do poder. E com isso, e até movido também ali, né, balançando pelo medo da colocação da mulher que havia sonhado com o justo, né? Ele titubeia, mas ele pesa o apego que ele tem na materialidade e ele faz a escolha de manter esses bens e deixar os bens da vida futura. Né? A conquista do espírito de ter a coragem de agir conforme a verdade, conforme a moralidade, conforme o bem. Então, quantas vezes nós, muitas vezes também, não fazemos isso, não é? Criamos uma moralidade para nós, vivemos essa moralidade como se aquilo fosse um escudo contra todo mal, e vivemos ainda apegados e lutando por manter as nossas posses e propriedades. E toda vez que o medo surge avassalador, ele surge por conta de que sentimos ameaça nestes bens. Quando nós consideramos a vida futura, né? Quando nós consideramos a nossa condição de espíritos em processo de evolução, tudo muda de figura. Quando nós consideramos que a vida futura é a vida real, e nós chegamos à conclusão, olha, tem aqui uma mensagem de Fenelon no Evangelho, no capítulo 5, item 22, que ele coloca assim: ficai sabendo, pois, que a verdadeira felicidade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Quando nós nos damos conta disso, nós começamos a repensar quais bens mesmo eu tenho sentido ameaçado? Realmente um bem importante ao ponto de me desequilibrar na emoção do medo? Né? Qual bem eu tenho sentido que está ameaçado? O que é que está me ameaçando? Quem me ameaça é capaz de tirar essa verdadeira liberdade
esta calma, que é a única felicidade relativa possível nesse mundo de expiações e provas, não é? Então, quando eu começo a me enxergar realmente agora como espírito, não mais a moralidade aparente, para que eu possa ser aceito, benquisto, manter uma posição, mas o sentir a verdade dentro de mim. Quando eu passo a viver com a prudência diante das minhas escolhas, a calma diante das minhas escolhas, e com a clareza de que eu sou um espírito num processo de evolução, eu começo a perceber que o bem verdadeiro, é aquele bem que é um bem para todos. Que a vida verdadeira, é a vida do espírito. E não para menosprezar a vida do corpo, porque eu também começo a entender que a reencarnação é um processo bendito que me faz, que me traz as oportunidades de construir essas estruturas de força e de equilíbrio que hoje me faltam e me trazem dor, mas que amanhã me preencherão e eu me tornarei a luz, o espírito de luz que eu estou destinado a ser, né? Então, quando nós conseguimos perceber que somos espíritos realmente em processo de evolução, nós conseguimos medir a que bem nós estamos apegados, diminuir a ingerência desse bem e então equilibrar o medo dentro da coerência com a verdade, com a calma, com a paz, com essa prudência de avaliar realmente estou em perigo, né? Realmente eu preciso me apegar a essa estabilidade, a essa aparência, essa posição social, né? Então, meus amigos, espero que hoje a gente tenha conseguido aí traçar linhas breves, né? São linhas muito breves, né? Até a gente acaba ultrapassando um pouco a hora no anseio de, de estudar mais profundamente, né? Mas nós não temos essa disponibilidade nesse momento. Mas espero ter alcançado minimamente, pelo menos, os primeiros passos para que a gente vá mergulhando ainda mais nessa autoobservação, nesse autoconhecimento. O que é que tem me causado medo? Por quê? O quanto eu tenho me apegado? Se esses bens são realmente bens, né? Ou se constituem só oportunidades, ferramentas e veículos que tantas outras coisas também constituem oportunidades, ferramentas e veículos. Né? Espero que todos nós possamos, diante de todas essas mudanças, termos a coragem do bem, a coragem da ética, a coragem de sermos verdadeiramente cristãos. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar que uma luz desce do alto sobre todos nós, como chuva de bênçãos, em formato de pétalas rosas, que entra pelos nossos corpos, trazendo equilíbrio, alívio às nossas ansiedades. Vamos sentindo o nosso campo mental acalmando, centrando em nós mesmos. E agora vibrando nas cores das nossas construções mais felizes. E aproximando-se de nós, Jesus, segurando agora em nossas mãos, olhando profundamente em nossos olhos
e nos dizendo que está conosco, que tenhamos calma e confiança. Vamos juntos com o Mestre levar as cores das nossas virtudes ao mundo todo. Ajuda-nos, Jesus, a bem servir na nossa pátria amada, Brasil, pelas nossas melhores construções, pela postura do bem e da verdade, que possamos vibrar pela nossa terrinha e por todos os nossos irmãos. Esta que é a terra da amizade, do calor humano, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Abençoa, Senhor, a todos que necessitam. Que a união vibre entre nós. Leva alívio aos doentes, aos desabrigados, aos aflitos pelo medo das mudanças, aqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir. Leva, Senhor Jesus, o alívio e a esperança. Ilumina o pensamento e o coração de todos nós para que possamos servir, assim como das nossas autoridades públicas, para pensar em todos nós como coletividade, com tantas diferenças, mas com um ponto em comum de sermos todos filhos do Pai grandioso. Afastando-nos um pouco da terra, Jesus, de mãos dadas ainda contigo, pedimos que vibre conosco, que leve as nossas flores humildes a toda a terra, aliviando as dores de todos que no mundo estejam vivendo qualquer aflição. Ampara, Senhor, para que a esperança e a paz se renovem em todos os corações. Pois sabemos, Jesus, que o Senhor é quem está no controle de tudo, que há planos que não entendemos, mas que são planos maiores e que nos conduzem a todos nós, sem exceção, a tempos mais felizes. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Obrigada, Deus, Pai amoroso, por estar na tua infinita misericórdia, nos sustentando em cada segundo de nossa existência. Obrigada, amigos espirituais que nos oportunizam estarmos juntos agora. E pedimos a Ti, Deus nosso Pai, a Tua bênção para encerrar este trabalho. E a Jesus e aos obreiros da vida eterna, que permaneçam conosco, nos auxiliando para que, por nossa vez, também possamos contribuir e auxiliar neste mundo novo. Que assim seja. Boa noite, pessoal. As nossas lives acontecem às quartas-feiras, às 19 horas. Esperamos vocês na próxima quarta. Que Jesus nos abençoe. Podem, inclusive, eu estou tomando iniciativa aqui, podem mandar mensagem se quiserem perguntar alguma coisa, né? Sugerir algum tema. Fiquem à vontade, podem mandar também por aqui as mensagens, tá bem? Nos encontramos em breve. Um beijo, fiquem com Deus. Até logo, meus irmãos.